Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor estenda a sua mão poderosa para nos livrar, para nos abençoar, para nos fortalecer. Hoje eu vou começar trazendo uma palavra do Senhor para os nossos corações e depois, no final, estarei fazendo uma oração breve pelo Brasil e para que o Senhor abençoe a todos nós. Louvado seja Deus. Aqui eu quero ler a palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27, que diz assim: E todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. O título desta palavra que o Senhor me dá hoje é um apelo a Ele. Ó Senhor Deus, nós te pedimos, abençoa as nossas famílias, os nossos lares. E aqui falando, lembrando das palavras do Senhor Jesus Cristo, lembrando quando ele fala aqui dos dois alicerces daquele que edifica a sua casa, a sua vida, sobre a rocha, e aquele que edifica a sua casa, a sua vida sobre a areia. Lembrando das famílias e lembrando de muitas coisas que tenho ouvido e que o povo do Senhor tem passado. Nós temos observado que quantos estão entristecidos, quantos lares destroçados, quantas famílias inteiras afetadas, se não é pelos nossos próprios erros, é por Satanás, ou por causa de enfermidades, ou por causa de luto, ou por perca de um ente querido, ou maridos que não amam suas esposas, ou estão fora dos lares, filhos que, como diz, não estão no caminho certo. Mas apesar de tudo, eu quero dizer que você tem família, eu tenho família. E aquele que não tem, a Bíblia diz no Salmo 68, versículos 6 e 7, que até o solitário o Senhor faz com que ele viva em família. E apesar da dor que passamos, de não sabermos muitas vezes o que fazer, ainda assim precisamos confiar no Senhor e acreditar que se temos vida, é porque ainda veremos o bem do Senhor na terra dos viventes. Agora, o que fazer para o Senhor abençoar nossos lares, para o Senhor mudar nossa história, resolver nossas causas? O que fazer para edificar a minha casa, a minha vida, sobre a rocha, que é Ele? Glória a Deus, eu ver a coisa mudar, a coisa ficar diferente para melhor. E aqui começa pela nossa própria parte, a nossa cota de responsabilidade sempre está imbuída dentro do pacote chamado milagre que o Senhor tem para aqueles que creem nele. No livro de Jó, capítulo 22, versículo 21, está escrito: Une-te, pois, ao Senhor Deus, e tem paz. E assim te sobrevirá o bem. Ele disse essas palavras a Jó. E embora essa
não era bem a realidade de Jó, porque nem o próprio Jó sabia porque estava sendo provado, mas não deixa de ser uma realidade para a nossa vida. Se queremos que tudo comece, como começamos a dizer, com o pé direito, ou que tudo comece bem, ou que a minha vida tenha um recomeço, em primeiro lugar, une-te, pois, ao Senhor teu Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aí o Senhor diz, aceita, peço-te, a lei de sua boca, e põe as palavras do Senhor no teu coração, se te converteres ao Todo-Poderoso, de todo o coração, com toda a alma e com todo o ser, serás edificado. Afasta para bem longe da tua vida, dos teus negócios, da tua casa, afasta para bem longe a iniquidade, toda aparência do mal. Aqui diz, então amontoarás ouro como pó, ouro de Ofir, como pedras dos ribeiros, ou seja, o Senhor quis dizer assim, então você vai estar amontoando e fazendo muitas atitudes boas, comparadas a ouro de pó de Ofir, como pedras de ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoado, ou seja, aquele que começa a finalmente abrir o seu coração para o Senhor e doar-se para Ele inteiramente, começar a fazer a sua parte, viver na sinceridade, viver na integridade, fazer um estilo de vida. O Senhor diz que você o verá mais, não como um ser que está distante, mas que o Senhor será precioso para a sua própria vida. Porque então te deleitarás no Senhor o Todo-Poderoso, levantarás o teu rosto para o Senhor nosso Deus. Ou seja, poderás fazer isso, terás paz de espírito. E aqui diz, tu orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se alguém fez um voto ao Senhor, cumpra, para ver a responsabilidade do voto. Eclesiastes 5. E voto vai além do que finanças, muito além disso aí, mas é simplesmente existe algo muito maior que excede isso e que o Senhor espera de nós e que cabe a nós. Porque do Senhor é a terra, é a sua plenitude, é o mundo, é as almas, é tudo que nele habita. Então, como poderíamos dar essas coisas a Ele para dizer assim, Senhor, estou te dando, é uma preciosidade. Sabe qual é a preciosidade que eu dou ao Senhor? É quando eu decido, com todo o meu ser, com todo o meu empenho, me inclinar para adorar a Ele o resto da minha vida, em sinceridade. Então, este é o maior voto que eu posso fazer, o maior tesouro, é a maior riqueza que o Senhor espera de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará os seus caminhos. Sabe o que isso quer dizer? Não só para um principiante que desejar determinar um bom negócio, alguma coisa, e que a luz do Senhor vai brilhar, mas aquele que faz do Senhor o seu tudo na sua vida, e procura se empenhar e buscar pela presença dele, tenha certeza que até nos seus negócios, na sua vida financeira, sua vida sentimental, a sua vida familiar, sua vida interior, como diz, vai haver um brilho do Senhor, vai haver uma solução, uma saída, uma mudança, um clarear da coisa. Louvado seja o nome do Senhor. E quando te abaterem, então tu dirás, de exaltação, você não vai estar mais se importando com quem falar contra você ou sobre você de forma má, de forma negativa, não, porque o Senhor salvará o humilde, está escrito, e livrará até o que não é inocente pela pureza de suas mãos. Ou seja, você estando na presença do Senhor, começa um grande processo de início, de bênção na sua vida,
no seu lar, na sua casa, nos seus negócios. E por amor a você, a sua alma, e o Senhor, Ele poupa até sua família de grandes coisas, como o Senhor fez com Noé. Por amor a Noé, o Senhor poupa a família dele inteira. Por amor a você, por amor às suas orações, por estar na presença do Senhor, o Senhor tem evitado muitas outras coisas que poderiam já ter nos assolado ou assolado nossas famílias. Então, essa é a primeira coisa que precisamos fazer. Porque assim há uma promessa do Senhor sobre os lares. Está em Provérbios capítulo 3, versículo 33, está escrito: louvado seja o nome do Senhor, assim, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos Ele abençoará. Então, se eu quero saber se tenho intimidade com o Senhor, se estou na presença do Senhor de fato, de verdade, se o Espírito Santo faz parte da minha vida, é só eu observar como a minha vida está, como está o meu lar, como estão meus negócios, como está tudo. Aí alguém pode dizer assim, mas eu temo ao Senhor e tudo na minha vida parece que está pelo avesso. Aí eu lhe digo, faça um propósito com o Senhor, esteja na presença dele, perguntando a ele, dizendo, Senhor, o que queres que eu te faça? O que é que o Senhor quer que eu deva fazer? Vê se em mim algum caminho mal tira. Senhor, me mostre o que é, porque eu não aguento essa vida, eu não posso viver dessa maneira. A tua palavra diz que a maldição habita na casa do ímpio, mas na casa do justo o Senhor abençoa, está escrito, Senhor, e eu preciso dessa bênção, porque eu sou humana, porque eu sou pó e cinza, a minha vida é pouca, a minha estrutura é pó, e eu preciso da tua bênção, Senhor. É assim que a gente faz, e a nossa responsabilidade, como eu já disse, une-te, pois, ao Senhor Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Louvado seja o nome do Senhor, e se afasta do mal, de toda aparência do mal, de tudo aquilo que você sabe que pode te levar ao buraco, à perdição, a você perder a família. É um mau convite, é uma pessoa aí que anda te insinuando ou qualquer coisa. Cai fora! Sai de toda aparência do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Se quiser ver a bênção do Senhor, vamos entender aqui, aleluia, que outro pré-requisito, se eu quiser ver a bênção do Senhor na minha vida, no meu lar, na minha casa, eu preciso entender que o Senhor promete abençoar, está escrito. Mas uma coisa eu também preciso fazer. Assim como Davi teve uma conversa com o Senhor, e foi capaz de ouvir a voz do Senhor Deus sobre como o Senhor queria que sua casa fosse edificada, assim nós precisamos fazer. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 10, está escrito: o Senhor, conversando com Davi, dizia: desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, porém abati todos os teus inimigos, também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. E há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, quando ires a teus pais, suscitarei da tua semente depois de ti, o qual será um dos teus filhos, e confirmarei o trono, e este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, ele será por meu filho, a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre o teu trono. Será firme para sempre, conforme todas estas palavras e conforme toda a visão. Assim falou o profeta Natã, vindo da parte do Senhor a Davi. Então entrou o rei Davi, ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? Qual é a minha casa que me trouxeste até aqui?
E ainda isso, ó meu Senhor Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa do teu servo para tempos distantes e proveste-me segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor. Que mais te dirá Davi acerca da honra que o Senhor deu a teu servo? Porque tu conheces o teu servo, ó Senhor. Por amor ao teu servo e segundo o teu coração fizeste estas grandezas, fizeste fazer notória todas essas grandes coisas. Senhor, não há ninguém como tu, Senhor. Ó meu Deus, além de ti, conforme tudo que ouvimos com os nossos ouvidos, não há como o teu povo de Israel, uma nação única, a quem o Senhor foi remir ao seu povo, fazendo nome com grandes coisas e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo e remiste o teu povo. Versículo 23. Agora, Senhor, a palavra que falaste a teu servo e acerca da casa que seja certa para sempre, e faze como falaste. Confirme-se com efeito, o teu nome se engrandeça para sempre. Diga, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor e fique firme diante de ti a casa de Davi teu servo. Porque, Senhor, Deus meu, revelaste aos ouvidos do teu servo que lhes edificaria uma casa, pelo que teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus e falaste esse bem acerca do teu servo. Agora, pois, foste servido, abençoares a casa do teu servo para que esteja perpetuamente diante de ti. Sim, Senhor, tu abençoastes e ficará abençoada para sempre. Então, aqui o Senhor falando com Davi. E Davi sendo grato e dizendo, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me edificou uma casa, porque o Senhor me deu, porque o Senhor fez grandes coisas na minha vida, porque o Senhor libertou o meu povo. Senhor, mas o Senhor é o meu Deus, e eu sempre procurei orar ao Senhor e te ouvir. É o que ele está dizendo, e Senhor, e sobre a tua casa, embora não seja eu que vai edificar, mas seja um dos meus filhos, mas eu ouvi como o Senhor gostaria que tua casa fosse feita, com os melhores materiais, e que tudo fosse edificado para a glória do teu nome, e assim será, Senhor, assim será. Então Davi, o Senhor deu casa e deu riqueza. Davi ouvia a voz e a vontade do Senhor. Ele não edificou o templo para o Senhor, que o Senhor considerou de casa e recebeu, porque Davi tinha derramado muito sangue, era um guerreiro. E o Senhor tinha dito a ele que ele não edificaria a casa. Contudo, o Senhor falou com ele cada detalhe de como seria essa casa. E ele com certeza, ele preparou ali plantas, ele desenhou, veio na mente dele como seria o templo. Ele reservou as melhores riquezas para que fosse edificada a casa do jeito que o Senhor queria. A casa que ia ser o templo do Senhor. E assim trazendo para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ao ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, se formos capazes a esse ponto, o Senhor vai mostrar para nós o que precisamos fazer. O Senhor vai mostrar para nós, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o que poderemos fazer de melhor para que a nossa casa seja edificada no nome dEle e que Ele seja glorificado na nossa casa, na nossa vida e em tudo que temos. Davi, apesar de tudo, ouviu a voz do Senhor. E o Senhor aceitou. Era um desejo que ele tinha de construir uma casa para o Senhor. E o Senhor conversou com ele e disse, olha, o céu é a minha habitação, por que você quer construir uma casa para mim? Mas aí o Senhor, por amor a seu servo, disse, eu vou aceitar. Eu vou aceitar o templo que vai ser construído para a glória do meu nome, mas será como eu determinar, e não vai ser um dos teus filhos que vai construir, não vai ser você, vai ser um dos seus filhos que vai construir. E ele disse, Senhor, seja feita a tua vontade. Já pensou quando dizemos isso, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, na minha casa? Senhor, mostra-me, fala-me.
Louvado seja o nome do Senhor. O que eu preciso fazer para que o meu lar ele venha a ser edificado? Senhor, me ajude. Porque ainda que exista na nossa vida, na nossa casa, no relacionamento, ainda que não exista, vamos dizer assim, ainda que haja muitas coisas que nós não podemos consertar, mas o Senhor pode consertar. O Senhor pode colocar no eixo, o Senhor pode restaurar isso aí, o que está morto, igual Lázaro. Sabe que tem áreas da vida da pessoa que parece um Lázaro da vida que está morto e colocado a pedra, sabe? Às vezes é casamento de pessoas que está assim, às vezes vamos dizer assim, com famílias, às vezes é áreas de sua vida que está desse jeito aí, para lá de morto e enterrado, ninguém se fala. Mas o Senhor, ele tem poder de restaurar, consertar aquilo que nós não podemos fazer. Porque o que é dependente de nós, nós fazemos. Agora, o que é dependente do Senhor, o Senhor fará se nós fazermos a nossa parte. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, como é que o Senhor abençoa um lar? Vou dizer, para começar, aquele exemplo magnífico da vida de Jó. O que o Senhor fez na vida de Jó? É só ler o Salmo, é só ler Jó 42. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Satanás arrancou de Jó o quê? A saúde, matou os filhos, as riquezas, veio assaltantes, como diz, meteu fogo em tanta coisa, fez um estrago terrível na vida de Jó. Deixou ele quase como se fosse um moribundo vivo, porque o Senhor disse assim, a alma dele não. O Senhor deu um limite a Satanás. E a Bíblia diz que ele sofreu tudo aquilo, mas ele cria no Senhor. Não sabemos quanto tempo ele sofreu todas essas coisas, mas podemos entender que ele sofreu muito. Mas também podemos entender, como eu já falei aqui outras vezes, que o Senhor restaurou completamente a vida desse homem em todos os âmbitos da vida dele. Entrou com restauração na sua fé. Aleluia, a fé de Jó que estava abatida. Não é que ele deixou de crer no Senhor, mas ele havia passado tanta luta que ele estava abatido. O Senhor restaurou a sua fé, o Senhor restaurou a saúde dele, o Senhor restaurou a vida social dele, porque as pessoas tinham se afastado dele e ele tinha ficado sem nada. Satanás tirou tudo a riqueza e começou a vir na casa de Jó, e chegava o segundo, e chegava o terceiro, e um trazia uma peça de prata, outro trazia uma peça de ouro, e o Senhor foi movendo, porque eu quero dizer que quando o Senhor quer abençoar, ele abençoa mesmo, ele move céu e terra. E para você que acha que é difícil o Senhor fazer isso, ele diz, meu é o ouro, minha é a prata, tudo é meu, o Senhor faz como bem quer. E ali a vida financeira de Jó foi restaurada, a vida social, a vida espiritual, a saúde dele, o corpo físico foi restaurada como a família. O Senhor não ressuscitou aqueles que Satanás matou, mas o Senhor, ele deu a ele outros filhos e 3 filhas. E a Bíblia diz que as filhas eram as mais belas daquele lugar lá, daquela cidade. Por quê? Porque o Senhor quis abençoar ele e mostrar para todo mundo que ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor abençoou Jó em dias de vida, deu a ele 140 anos a mais, depois de todo o ocorrido. Um homem sem esperança, um homem lutado, um homem doente, um homem que perdeu tudo. Um homem que a mulher disse, está esperando o quê para conservar essa tua integridade com esse teu Deus? Amaldiçoa Deus e morre logo. Um homem que foi golpeado por Satanás, um homem que teve chagas malignas no corpo. Realmente, o que é que ele podia esperar humanamente falando? Somente a morte mesmo, só o dia de morrer. E talvez ninguém ia cavar um buraco para colocar ele.
Mas acontece que ele cria no Senhor, ele era servo do Senhor e o Senhor não ia deixar ele padecer daquela maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor reconstruiu a vida de Jó, familiarmente, emocionalmente, fisicamente, a saúde, a vida social, dias de vida foram restituídos. Aí quando eu olho a Bíblia Sagrada e leio a vida desse homem, aí eu penso, mas Senhor, meus problemas não chegam a tanto como desse homem, ele suportou muita coisa, o Senhor deu muita estrutura a ele. Louvado seja o nome do Senhor, e eu quero dizer, aleluia, que você creia no Senhor, porque o Senhor dá a estrutura necessária para você passar por cada dificuldade, mas também nunca deixe de crer que o Senhor estabeleceu na terra aquilo que está em Eclesiastes capítulo 3, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar e há tempo de rir, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de costurar, há tempo de deitar fora, há tempo de juntar pedra, há tempo de espalhar pedra e há tempo de guerra, mas também tem tempo de paz. Pronto. Então, o Senhor abençoa um lar reconstruindo. Ah, na minha família não tem amor. Mas quem é o autor do amor? Deus é amor. O Espírito Santo. Ele produz na vida de um servo, de uma serva do Senhor, o fruto do Espírito é o amor. E a pessoa sendo cheia do amor, ela tem paz, longanimidade, benignidade. E é um amor que é supremo, é espiritual, que realça qualquer ideia de amor assim na terra, dentro dos parâmetros da vontade do Senhor nosso Deus. Seja o amor filantrópico, seja o amor de marido e mulher, seja o amor entre mãe e filhos, entre pai e filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é o dono do amor é o Senhor Deus. Ele é a essência dele. E como é que muitas pessoas acham que nunca verão mais esse bem? Você verá sim esse bem em nome do Senhor Jesus. E saiba que aquele que mais lhe ama foi aquele que lhe deu a vida, que me deu a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que o Senhor abençoa um lar? Com provisão. Com provisão provisão de quê? Provisão de cura, provisão de uma porta de emprego, provisão de algo que estiver faltando, de repente chega alguém e de repente chega. Ou seja, o Senhor também, ele é providência. Aleluia. Por isso que ele disse em Mateus 6, versículo 24 em diante, não andem ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haver de comer, nem de beber, nem de vestir, porque as aves do céu, observai, eu sustento todas elas, observai os lírios do campo, como eles são lindos, e não é necessário nem ninguém plantar eles, e nem Salomão em toda a sua glória tinha a beleza que tinha os lírios, oh maravilha. Aí o Senhor diz, e por acaso vocês acham que eu não sei a necessidade de vocês? Bem sei todas as necessidades de vocês, e baixa cada dia o seu mal. E ele diz, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino do Senhor, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tem muitas pessoas com os corações feridos? Tem. Tem muitas pessoas com mágoas profundas? Tem. Por causa de palavras, por causa de rejeição, por causa de que amou e nunca foi amado, por causa de alguém que abandonou, por causa de um ente querido que se partiu. Mas eu quero dizer que o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, tem poder de curar a nossa alma nessa noite, nesse início de madrugada. O Senhor Jesus tem o poder de reconstruir a vida de alguém. Aleluia, de não fazer apenas de um sobrevivente, mas de fazer de nós alguém que fomos sobreviventes, sim, mas que ao mesmo tempo teremos de testemunhar o poder do Senhor, do que Ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que o Senhor abençoa um lar? Ele
abençoa com vestes e calçados, abençoa. Fez isso com o povo de Israel. Deuteronômio capítulo 8, versículo 4. Tiveram no deserto 40 anos, mas nem por isso deixaram de vestir e calçar. Louvado seja o nome do Senhor. Seu problema é esse? O Senhor há de louvado seja o nome do Senhor, providenciar para você vestes e calçados. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que o Senhor abençoa um lar? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aqui nós vamos ver agora na palavra do Senhor um exemplo de um servo de Deus, que ele fez um pedido ao Senhor muito interessante. E o Senhor conhece todas as coisas, e certamente ele foi atendido. Provérbios capítulo 30 fala de um homem que parece que o temperamento dele era assim, vamos dizer, pavio curto. Mas, porque ele diz assim, versículo 2 de Provérbios 30. Na verdade, eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho entendimento de homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Ou seja, ele era tipo pavio curto, como chamamos, ou seja, não era de muita conversa, mas ele cria no Deus vivo. Ele temia o Senhor. Aí ele diz aqui, versículo 5, toda a palavra do Senhor, Deus é pura, escudo é para os que confiam no Senhor. Aí aqui diz, nada acrescentes as suas palavras para não te repreender e sejas achado mentiroso. Aí ele diz, uma coisa te pedi, Senhor, não me negue antes que eu morra, ele fala. Ele diz, afasta de minha vaidade, afasta de minha palavra mentirosa. Não me dê nem pobreza e nem riqueza, mas me mantém com o meu pão, com a minha porção acostumada, para que eu, porventura, na fartura, não te negue e diga, quem é o Senhor? Ou eu, empobrecendo, venha furtar e lance mão do Senhor. Ou seja, ele não era brinquedo, esse homem, ou seja, mas ele era sincero e temia o Senhor. Olha o que ele estava pedindo. Para que o Senhor afastasse dele tudo que ele entendia por vaidade ou que fizesse ele cair ou ficar soberbo. Que afastasse dele toda espécie de mentira e que o Senhor nem desse a ele nem pobreza nem riqueza, mas mantesse ele com a porção mediana acostumada e ele estaria muito satisfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Um pedido sábio aos meus olhos, pediu esse homem. E aqui a gente vê que o temperamento dele, como eu já disse, era pavio curto, não era de muita conversa. Era muito sincero e disse, Senhor, porque se o Senhor me der muito, eu me conheço, eu vou negar o Senhor. E se o Senhor me tirar tudo, aí eu vou furtar. Então eu lhe peço, Senhor, por favor, antes de eu morrer, conceda esse pedido. Nem me dê pobreza, nem riqueza, mas me dê a porção acostumada. E com certeza o Senhor ouviu o seu servo, porque ele temia o Senhor, apesar de tudo. Como o Senhor abençoa um lar? Com livramento e proteção. É o que mais estamos precisando nos dias de hoje. É que o Senhor cure as nossas feridas. É que possamos ser curados e saibamos lidar com situações de rejeição. É que possamos nos erguer muitas vezes das cinzas emocionais, das cinzas que a vida nos deixou. E também precisamos muito de livramento e proteção. No Salmo 91 está escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, ou seja, aquele que descansa, aquele que está na dependência do Senhor. É isso que quer dizer, porque este dirá do Senhor, que ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Aí aqui diz, começa as promessas de quem faz do Senhor o seu tudo.
Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás segura. Sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem peste que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, diz este que habita no esconderijo do Altíssimo, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pés em pedra. Pois, versículo 14, tão encarecidamente o Senhor diz, este que está debaixo da minha dependência me amou, então eu livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque além dele me amar, confia muito em mim, porque conhece também o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, e livrá-lo-ei, o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Então o Senhor é livramento e proteção. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa um lar reconstruindo, como fez com Jó. Abençoa um lar com provisão, sim, com o que estivermos precisando. Abençoa um lar, aleluia, com alimento, aleluia, com a porção acostumada, como pediu esse homem Agur, com vestes e calçados, como fez com o povo de Israel durante 40 anos eles no deserto. Deuteronômio 8:4, mas o Senhor diz, é verdade que vocês foram provados por mim, viram cobras, serpentes, escorpiões, secura, sol causticante, frio à noite, mas nem as vestes de vocês faltaram, nem calçados, nem alimento, porque eu sustentei vocês. É assim. Com que mais o Senhor abençoa um lar? Visitando o lar quando nós damos lugar. Como é a visita do Senhor? É quando de repente alguém que é dono ou dona de um lar bem opresso, de um lar que serve até outros deuses, ou de um lar que não serve a Deus nenhum, de repente abre o coração, o entendimento para o Senhor e diz, Senhor, entra na minha vida, na minha casa, no meu lar. Senhor, eu te suplico a tua entrada aqui, que o Senhor venha consertar, venha ajudar, porque a coisa aqui tá feia, tá grave. E de repente essa pessoa que sente opressão, que não consegue às vezes nem dormir de noite, que isso aí chama-se o terror noturno. Aí de repente ela sente uma paz, ela sente uma coisa maravilhosa. Aí diz assim, que coisa excelente. Aí eu digo que é como uma visita do Senhor Jesus, pela sua misericórdia. Quando o Senhor Jesus entrou na casa de Zaqueu, Lucas 19, a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos, era rico. Era um homem que, como diz, materialmente falando, era rico, precisava de nada. Mas acontece que ele sabia do que ele mais precisava, que era preencher o vazio da alma dele. E ele, além disso, era malquisto, ele era visto como um pecador, ele era visto como uma abominação no meio do povo, porque cobrador de impostos tinha essa fama na época. E a Bíblia diz que ele venceu esses estigmas e mais de que era de baixa estatura, porque facilmente poderia ser pisado pela multidão, poderia ser amarrado, preso pela multidão, detido pela multidão, mas ele vence todo tipo de estigma para chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor Jesus Cristo entrasse na vida e na casa dele. Aí a Bíblia fala que o Senhor olha para ele, versículo 5, vê ele em cima de um sicômoro, de uma árvore brava,
braba e diz, olha, desce daí depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, é como se o Senhor Jesus dissesse, hoje me convém fazer uma visita a você, Zaqueu. O seu dia é hoje, agora. Assim como o Senhor está dizendo a pessoas aqui, a outros que vão me ouvir, o Senhor está dizendo, não deixa para protelar essa oportunidade. Quando o Senhor está tocando ao teu coração para vir a Ele, vem até Ele, deixa Ele entrar na sua vida. Ele diz, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, estou à porta e bato, e todo aquele que deixar entrar, este será comigo e eu com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem que deixar o Senhor entrar. Não, Senhor, depois que eu sou muito famosa. Não, Senhor, depois porque a minha vida está boa assim. Não, Senhor, é verdade, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Eu creio em Ti, mas acontece que eu gosto demais da minha vida, do estilo de vida. Aí de repente morre, aí perde salvação, aí perde, vamos dizer, a alegria da salvação, perde tantas coisas que o Senhor poderia dar simplesmente porque rejeitou o Senhor. Mas Zaqueu não era bobo de maneira nenhuma. A Bíblia diz que ele desceu depressa, ele se apressou, tanto deu o jeito dele para chegar até onde o Senhor Jesus, que quando o ser humano quer assim, ele dá o jeito dele. Tanto uns, quando não quer nada, dá o jeito de se desculpar. Mas tem outros que quando quer, dá o jeito de dar o seu jeito para chegar lá. E Zaqueu fez isso. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele fez, o Senhor Jesus disse, olha, Zaqueu, hoje eu vou entrar na sua casa. É hoje, meu filho, é hoje o seu dia, é hoje. E ele desce com alegria para receber o Senhor. E muitos murmuravam, porque Satanás e vamos dizer, os oponentes nunca deixam de existir, sempre estarão lá. Portanto, não esteja preocupado ou preocupada. Se acontecer com você, o mais viável é você focar no Senhor Jesus, porque se você foca para um lado e para o outro, distrai sua atenção e lhe tira da carreira da fé, como diz Hebreus 12. Então, é continuar com o Senhor. E aqui começaram a murmurar e dizer, ele vai entrar na casa do pecador. Como se ele não fosse pecador também. Eles vão entrar, ele vai entrar na casa desse cara, desse pecador, desse desonesto, desse Zaqueu. Como canta que eles eram santos ou melhor do que Zaqueu. Só era diferente dos pecados, mas tudo na mesma balança. Mas a inveja era grande. Então, portanto, não caia nessa. Se quando você for à casa do Senhor, você vai para a igreja dos crentes agora, você vai buscar, você está orando, você isso e aquilo, não liga não, porque a tua vitória não vem das pessoas nem das oposições, vem do Senhor. Então não tira o foco não, fica firme. Aí a Bíblia diz que Zaqueu vai, o Senhor entra em sua casa. E Zaqueu faz algo interessante, que não faria parte da natureza dele, porque se ele arrecadava mais do que o que era para arrecadar, é porque na personalidade dele ele tinha um traço de desonestidade, tinha um traço de ser mesquinho, olhar só para ele, e de gostar muito de dinheiro. Mas quando o Senhor Jesus entrou na casa dele, o que ele fez não foi para se aparecer, porque se ele tivesse feito o que eu vou dizer agora para se aparecer, o Senhor Jesus tinha repreendido ele. Mas ele fez com todo o ser dele. Ele disse assim, versículo 8. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que a partir de hoje eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicadamente, que quer dizer 4 vezes mais. Se ele estivesse dizendo aquilo para parecer igual uma pessoa de temperamento sanguíneo, que às vezes faz tudo para chamar atenção, o Senhor Jesus tinha dado uma repreensão. Mas o Senhor Jesus disse assim, só faltou dizer que maravilha, porque o Senhor ficou feliz. Versículo 9, disse o Senhor Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão.
Oh, que maravilha! Porque o Filho do Homem, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, o Verbo encarnado e chamado Filho do Homem, porque estava em figura humana, veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Então Zaqueu teve essa oportunidade. Aleluia! Quando damos lugar ao Senhor, a Bíblia diz que quando vamos até Ele, seja para perguntar a Ele algo, seja para entregar a todo o seu ser, sua vida a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Agora o mundo não, o mundo engana, as pessoas são inconstantes, Satanás massacra, ilude, afunda, dá o salário, que é o salário do pecado é a morte, mas o Senhor Jesus não. Ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E todo aquele que crê em mim será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo, Atos 16, versículo 31, e será salvo, tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. Portanto, tua casa pode parecer um cenário de guerra. Pode parecer, como diz, um campo de opressão. Parece que tem, digamos, parece que é como se tivesse a ideia que demônios moram lá. Mas se você, eu, nós, dermos lugar ao Senhor, com toda sinceridade, fazer como Zaqueu, Senhor, chegue aqui, minha estrutura é pó, eu não estou aguentando mais. Diga, Senhor, me fale o que o Senhor quer que eu faça, que eu farei. É para abandonar o mal, vou procurar me esforçar. É para jogar fora ídolos, eu vou fazer isso. É para abdicar do mal, eu vou fazer. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Me ajude, que eu não estou aguentando mais. Aí pode ter certeza que começa a obra através de um. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Começa a partir de um. Aí, de repente, a sua casa, aos poucos, vai deixando de ser um cenário de guerra. Vai deixando de ser um lugar de opressão. Vai deixando de ser um lugar onde você pisa os pés e diz assim, eu não sei o que é que tem nessa casa. Essa casa, ela é grande, essa casa eu fiz piscina, essa casa, ela é bonita. Essa casa eu me esforcei para comprar, para construir, não tenho prazer aqui. E é tudo a falta do Senhor e é tudo Satanás na área. Mas quando você buscar o Senhor, aí você vai sentir paz. Faça isso, experimente e verá acontecer. Mais uma coisa que o Senhor faz, que eu quero falar para encerrar, quando Ele quer abençoar um lar, é que quando Ele entra numa casa, Ele repreende todo mal. Não importa que mal seja, se é o próprio Satanás, se é demônios, se é macumbaria, se é dureza de coração, não importa, vamos dizer, eu estou falando essa palavra no sentido figurado. Não importa o inferno que seja, mas quando o Senhor Jesus entra, a coisa muda, porque nós estamos falando do dono da vida. Não estamos falando de qualquer um. Estamos falando do Criador e não da criatura. Nem criatura espiritual e nem criatura humana que, por mais que tenha autoridade, pode te ajudar ou me ajudar em alguma coisa. Mas não pode dar paz ao lar, não pode comprar o amor, não pode restaurar uma família, não pode tirar todo o peso de uma alma, não pode fazer essas coisas, só o Senhor é que pode. Marcos capítulo 5, versículo, aqui vamos ler, o 36 até o 43, que fala da história da filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, mesmo com aquela hemorragia, ela, digamos, ela dá o máximo que podia do seu último esforço, podemos dizer assim, para tocar na orla das vestes do Senhor, e teve tanta fé que o Senhor curou. Agora, esse outro caso aqui é pior. É que na casa de Jairo, a filha dele, a garota, já estava morta. Uma garota de 12 anos
de idade. Esse é um mal que é o pior de todos os males. É quando a morte assola uma casa. E a Bíblia diz aqui, versículo 35, estando ele falando, ou seja, no impasse em que o Senhor Jesus Cristo tinha sentido que dele saíra virtude e poder, e que a mulher do fluxo de sangue foi curada, e que ele estava se despedindo da mulher no versículo 34, e dizendo, vai, porque a tua fé te salvou, ser curada desse mal. Aí nesse intervalo de tempo, Jairo, ele estava apressado para que o Senhor fosse na casa dele. E nesse intermédio do tempo, alguns dos principais da sinagoga disseram a ele, olha, a tua filha está morta. Não incomoda mais o mestre, não enfada mais a ele. Tua filha está morta, acabou-se. Sabe que às vezes tem pessoas que, como diz, parece que só gosta de dar má notícia. Assim, não vem com a palavra de consolo. Pois eram os próprios amigos de Jairo aqui, tudo da sinagoga, que ele era chefe da sinagoga, e esses aqui eram, vamos dizer, os subordinados. Aí o subordinado, como diz, não estou falando de omitir, mas podia dizer, olha, vamos para casa, a sua filha, vamos logo levar o mestre, porque ele pode tudo, não é? Mas eles disseram o contrário, disseram, olha, tua filha está morta, não incomoda mais o mestre não, porque acabou-se tudo, ou seja, como se dissesse assim, nem Jesus pode fazer mais nada. Mas aí o Senhor Jesus, versículo 36, ouvindo essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que a ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E chegando à casa principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Sabe que tem pessoas que choram, pode até chorar e prantear com nossas situações. Mas depois às vezes fica igual aqueles amigos lá de Jó, que prantearam com ele 7 dias e depois cada um que dissesse uma coisa e dissesse besteira. Mas não se preocupe, que se acontecer com você e você serve ao Senhor, um dia, você, eu, qualquer um que serve ao Senhor, em espírito e em verdade, será justificado por ele. Então, portanto, tenha paz nesse aspecto. Aqui diz, e entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? O Senhor Jesus disse, a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Aí aqui há uma pergunta, mas a menina não estava morta? Realmente. Mas por que é que o Senhor disse, a menina não está morta, só dorme? Porque para o dono da vida, o maior de todos os problemas é como se fosse um cisco. Para o dono da vida, a morte é como se a pessoa só tivesse dormindo. É assim. E eles não entenderam, porque eles achavam que o poder do Senhor Jesus era apenas para operar milagres nos vivos, e que o Senhor não podia ter esse poder de, digamos, fazer ressuscitar um morto, se ele quisesse. Mas ele fez isso com Lázaro. Ele fez isso com a filha de Jairo. E aqui diz, e tomando a menina pela mão, disse, Talita cumi, que traduzido quer dizer, menina, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, e já tinha 12 anos. E todos ficaram assombrados, teve um grande espanto, e mandou expressamente que ninguém soubesse, e disse que dessem a ela de comer. Então, o dono da vida, o Senhor Jesus Cristo, ele é Criador e não criatura. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, mas ele fará. Vamos continuar buscando a presença do Senhor nosso Deus, pedindo a ele ajuda, pedindo a ele força, graça, aquilo que já não temos mais, porque ele sabe que nossa estrutura é pó, mas ele nos fará subsistir, estar de pé. Amantíssimo Deus e eterno Pai, é na tua presença, Senhor, que aqui me despeço neste vídeo,
dos teus filhos, que ouviram a tua palavra e outros que ouvirão, Senhor. Pai eterno e querido, tão somente te peço a tua bênção sobre o Brasil, sobre outros países da face da terra. Pai eterno e querido, eu te peço, Senhor, entra nas famílias, entra nos lares, entra nos corações, Senhor, que estão feridos por palavras, por atitudes, por rejeições, por injustiça. Pai eterno, o Senhor tem um poder para todas as coisas, Senhor. O Senhor, o Deus vivo, que ressuscitou dos mortos, aleluia, que ressuscitou a filha de Jairo, que ressuscitou a Lázaro, Oriandereplácia. O Senhor, meu Deus, que nada é impossível para ti, nós clamamos a ti, te pedimos um milagre para a nossa vida. Te pedimos, Pai, que cesse o tempo de chorar e que venha um tempo de refrigério, que venha um tempo de sorrir. Que venha um tempo, Pai, aleluia, onde possamos contar bênçãos do Senhor, que possamos desfrutar da tua paz. Ó, meu Deus eterno, nos ajuda. Ó, meu Deus eterno, nos ajuda para sermos pessoas melhores a cada dia. Meu Deus, nos ajuda a termos capacidade de ajudar uns aos outros, seja com uma palavra que edifica, seja com oração, com aconselhamento, seja intercedendo. Pai eterno e querido, toma nossas vidas em tuas mãos. Todos nós, sem exceção, precisamos de ti. Pai eterno e querido, abençoa todos nós. Dá paz de espírito, Senhor, ao coração desta pessoa, que ela diz assim: há muito tempo eu já não vejo o bem do Senhor. Há muito tempo minha alma chora. Senhor, eu te suplico, Pai, dá, ó meu Deus eterno, uma saída para este homem, meu Deus, que o Senhor sempre me mostra. Ele num pequeno quadrado, e o Senhor me faz revelar uma pequena empresa que tem, mas que vive preocupado com as mãos na cabeça e às vezes nem dorme, porque deve mais do que ganha. Senhor, repreenda este devorador, este mal, e que esse homem te sirva. E que o Senhor abençoe o seu negócio para ele ter o seu pão para a sua família. Pai eterno, visite a lares, a casamentos, restaurando. Ainda que porventura alguns tenham se divorciado, mas se ambos continuam solteiros, o Senhor pode fazê-los casar novamente. Pai eterno e querido, restaura, Senhor, cuida desta nova geração, crianças e jovens que ficarão no nosso lugar, se o Senhor, meu Deus eterno, assim permitir, e que venham ser pessoas de fé, venham ser pessoas, ó meu Deus, com bons princípios, venham ser pessoas, ó Pai, que não se percam por causa do sistema das coisas do mundo. Pai eterno, nos ajuda e nos livra de todo mal. Abençoe a todos, Senhor, a todos, todos aqui, Pai, eu te peço a tua bênção a todos, sem exceção, porque a minha alegria, Pai, é saber que alguém foi curado. A minha alegria é saber que alguém teve um casamento restaurado. A minha alegria, Senhor, é saber que o Senhor abriu uma porta de emprego. A minha alegria, Pai, é ver o bem do Senhor na vida dos meus irmãos e irmãs em Cristo. Ó, Pai eterno, abençoe a todos nós, nos ajuda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, amém, e graças a Deus, que o Senhor abençoe a todos. Muito obrigada pela audiência de vocês, por deixarem eu entrar no lar de vocês através da rede social, por terem compartilhado esta live, esta pregação, esta oração. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Que o Senhor faça maravilhas na vida de vocês. Continuo orando por todos. E peço a vocês, os que não se inscreveram no meu canal, que se inscrevam.
que é Melry Macedo pregando a palavra de Deus. Esta palavra também posto no YouTube, porque tem pessoas lá é uma turma que assiste, e aqui o Facebook é outra turma que assiste. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abra a porta de emprego para você, que o Senhor providencie, aleluia, glória ao nome do Senhor, para uma moça que está aqui, aleluia, um dos seus maiores sonhos é ter um lar, é ter um esposo. Que o Senhor providencie o melhor para a sua vida. Glória ao nome do Senhor, que o Senhor te abençoe ricamente, poderosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu desejo a bênção, a minha alegria é essa. É eu saber das bênçãos do Senhor na vida de todos. Que o Senhor vos abençoe e vamos fazer sempre o bem, pagando, ainda que recebamos o mal, pagar com o bem. Porque no bem o Senhor está, no bem o Senhor opera e no bem o Senhor nos abençoa. Deus abençoe vocês, a todos, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.